Olá pessoal, boa noite! Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós temos uma live deliciosa com a Sandra Zavadski. Nós vamos falar sobre as constelações familiares. Uau! Como pode melhorar? E com cavalos! Como pode melhorar ainda mais? Começa a dar aí um monte de coraçõezinhos para que a gente possa ter uma audiência ainda maior. Vamos embora! A Sandra é maravilhosa, espetacular e vocês vão aprender muito com ela, porque ela arrebenta. Quando ela entra, ela fala, uau, o que mais é possível? E aí nós estamos juntos, gente. A contribuição animal nossos processos de cura, eles são assim espetaculares. Eu estou aqui no México, em Puerto Vallarta, na província de Jalisco, e eu fiz um mergulho com os golfinhos e com os leões marinhos. Gente do céu, puxa vida, foi demais, sabe, espetacular. Eu considero que essa é uma das experiências mais fortes que a gente pode ter na vida. E quando a gente faz uma intervenção sistêmica com cavalos, uau mesmo, as coisas assim simplesmente transcendem. Porque de repente os animais entram trazendo a contribuição deles. O que é que você ainda não considerou sobre a contribuição animal que se você considerasse faria total diferença? Como seria se você pudesse incluir mais cavalos, mais golfinhos, mais leões marinhos, mais baleias, mais cachorros, mais pets, mais gatos, mais periquitos, mais aves na sua vida? E que necessariamente você não tivesse que prendê-los, que você pudesse ter um convívio com eles ainda mais amistoso. Essa que é a grande sacada, né, das intervenções sistêmicas com cavalos. Você vai lá, convive, aprende, tira seus aprendizados e segue sua vida. E o cavalo segue a dele, sem ter que prender, né? Isso é demais. Deixa eu chamar aqui a Sandrinha, para a gente começar a nossa brincadeira. Eu tô assim, sabe, cada vez mais inclinado a trabalhar com os animais na minha vida, em todos os sentidos. Eu trabalho com animais há mais de 35 anos. E os animais fazem parte da minha vida. Então eu não consigo ficar sem eles na minha presença. Sandrinha, querida, boa noite, bem-vinda! Boa noite. Tudo bem, Olha, querida? tudo ótimo. Eu vi as suas fotos com os golfinhos, tipo assim, esse é o próximo sonho, né? Esse é o próximo sonho. Esse é o próximo sonho a realizar. Nossa, Sandra, foi tão interessante esse meu mergulho lá com os golfinhos. Depois eu fiz com os leões marinhos, que foi também delicioso. E foi uma coisa assim tão intensa, né? Até uma pessoa me falou assim, então você constelou, você entrou. Cara, não deu tempo, sabe? Era tanta emoção, era tanto prazer, que eu falei, quer saber, eu vou me jogar e o que tiver que ser, será. E esses animais são tão dóceis, eles são tão carinhosos, eles são tão amáveis. Eu estava falando aqui, antes aqui de você entrar, de que olha que delícia que é a nossa conexão animal, né? Como é que a gente pode se permitir que esses animais possam ser uma contribuição na nossa vida. Eu tive contato com os leões marinhos, com os golfinhos, tive com os cavalos, com leões. Hoje eu fui no zoológico e me bateu uma tristeza de ver aqueles animais ali presos, assim meio tristonhos, sabe? Conversando com eles sobre suas mágoas, suas dores, seus problemas. E, ao mesmo tempo, é um negócio assim tão louco, porque quando a gente está em contato com o animal, algo acontece que transcende, né, Sandra? Fala um pouquinho sobre isso, sobre essa transcendência animal. Cara, a cura animal é algo assim muito forte, profundo e que nos emociona, né? Você compartilhando a sua experiência com esses animais, né? E a gente, nesse momento que o ser humano está passando por uma necessidade gigantesca de se reconectar com a natureza, né? Sim. E os animais nos proporcionam isso com uma facilidade, né? Essa reconexão com a natureza. Na live passada que a gente teve uma questão técnica e deu umas falhadas, Isso. né? Mas quando a gente estava falando sobre, né, o estar na presença dos animais, né? O quanto isso nos humaniza, né? Sim. Porque eles trazem essa autenticidade, essa simplicidade de simplesmente ser, né? Estar e ser ao mesmo com fluidez, né? Sem julgamento, sem preconceito, simplesmente é estar presente, né? No aqui e agora.
E, e vendo as suas imagens lá com os golfinhos, né? E, e com os cavalos, quando a gente está com eles, né? A gente, quando você falou assim, não constelei, mas o simples fato de estar com eles é uma constelação espontânea, né? Eu acredito que sim. Porque acontece tanta coisa naquele momento, se a gente estiver presente e aproveitar essa troca de informações, né? Essa comunicação interespécie que acontece, como que ele consegue perceber, né? Era como se ele quase te espelhasse em alguns momentos. Eu vi algumas fotos ali e falei, nossa, olha, a alegria do Robson estava tão grande que o bichinho ele começava a sorrir para ele. É verdade, é verdade. Estava tão engraçado no grupo que tinha um casal que estava com medo. O rapaz queria ir, mas a moça estava com medo. E tinham dois adolescentes. A moça ia e o rapaz estava com medo. Aí a moça dizia, quem vai primeiro? Eu me jogava na piscina. Aí ela dizia, vem você então. Mas eu ia com tanta emoção, Sandra, que era um negócio assim, infantil, completamente. Eu acho que ali eu fui para a minha adolescência. Na hora que eu estava junto com eles, cara, eu não conseguia pensar em nada. Era tanta emoção, mas era tanto amor ali envolvido, que o resto nem valia. Quando passava ela, e aí, quem vai de novo? Eu, eba, sou eu. Imagina. É, você transbordava essa emoção né, e essa felicidade de estar com eles, né? Também Sim. não é à toa, né? Um veterinário no meio daquela bicharada toda, Nossa Senhora, só podia aquilo ser ali é o explosão de máximo. emoção. Ainda mais porque assim, eu sempre trabalhei a minha vida inteira com animais domésticos, né? Não com animais selvagens, e muito menos com animais aquáticos. Então, de repente, quando você se joga na piscina, é uma vulnerabilidade enorme, porque eles são muito rápidos. Ela fala, ele vai te beijar. Você fala, onde? Quando você vê, ele está cru. Aí, opa, é aqui. Então, é muito interessante isso, a velocidade com que as coisas acontecem, né? Então, mas trazendo isso para o nosso dia a dia, na nossa formação do FISC, na formação das intervenções sistêmicas com cavalo. Já que a gente não tem golfinho para todo mundo, a gente tem cavalo para todo mundo. Como é que Cavalo é tem para isso? todo Eu mundo. percebo, Sandra, que em alguns momentos, quando eu estou na arena, junto com os cavalos, a emoção é muito parecida, sabe? Na verdade, eu acho que não tem a distinção entre o cavalo, o golfinho, a baleia, o crocodilo ou quem que seja. Às vezes muda um pouco o ser humano, né? O bicho de duas patas às vezes incomoda. Mas mesmo assim, se a gente considerar que ele está num momento de transição da vida, fica mais fácil de encarar, né? A gente fica mais tolerante, a gente consegue dar mais credibilidade para isso. Mas eu já tive momentos, inclusive com você e com o Ed, lá na arena, que eu me agarrei com o cavalo e coloquei testa a testa, que eu falei, puta que pariu, isso é tudo de bom. É um orgasmo Esse, molecular. É um negócio assim tão louco, né? Não dá para explicar isso. a gente está num momento de transformação ou de uma mudança de frequência, onde os animais estão chegando agora nesse nível de. Quer dizer, os animais não, eles sempre tiveram, né? Nós que estamos nesse nível de É, poder olhar para eles e se permitir, né, reconhecê-los como seres sensíveis, né? Como seres que têm uma capacidade muito além do que a gente imaginava que eles tivessem, né? sim, E a comunicação deles é muito rápida. Então, o cavalo faz isso com uma assertividade, né? Com um movimento de entrega tão grande, né? Que sim. você não precisa pensar no que você vai trabalhar, né? Qual a sua questão, né? Você vai trabalhar com sardinha de cavalo. Você chega ali, quando você menos espera, ele já captou a tua mensagem, ele fez um escaneamento de você inteira e te entrega de mão, assim, te entrega de graça, né? Verdade. Ele se comunica assim de uma forma gratuita com todo mundo. Eles têm essa capacidade de generosidade, eles entregam a informação. E, e quem Sandra, está sensível, né, para poder captar claro, isso, né, às vezes precisa de um facilitador para poder decodificar essas informações, né? Que daí entra a formação, com certeza. né? Por falar na formação, eu queria te trazer hoje um caso prático para a gente conversar Sim. sobre isso. Hoje, por exemplo, eu fiz um atendimento online
de uma moça que mora no Japão, é brasileira e está lá há anos. E a questão dela era do tipo, olha, vamos trabalhar a minha insegurança ou a minha falta de assertividade. E aí, depois de muito conversar, fazer e acontecer, eu percebi, olha, você não tem isso. Você comprou isso de outra pessoa que você colocou dentro de você. Aí ela falou, então, eu já constelei, já fiz isso e aquilo e nada deu certo. Eu falei, olha, quem sabe a gente poderia fazer isso de uma outra forma. Vamos pegar esse exemplo. Eu queria que você, com a sua experiência como psicóloga, como consteladora há mais de 10 anos, a minha mestra deliciosa, maravilhosa, espetacular, dá uma dica para quem está nessa merda e que possa dizer, cara, eu vou para essa formação, ou então eu vou fazer uma constelação, ou eu vou fazer um movimento sistêmico com cavalos, para ter essa caca, porque de repente o que eu percebi é que a menina estava agarrada àquela merdinha que ela construiu, ela ficava justificando, não, eu sou... Eu digo, sai desse lugar, menina! E dele coach, né? E dele porrada para ver se ela saía. Depois eu dava um colinho, assoprava e mandava ver. Cara, te juro, se nessa hora eu tivesse atrás de mim uns cavalos, eu constelava essa menina na hora e tirava ela desse lugarzinho de merda. Dá uma geral para a gente, para as pessoas perceberem a magnitude desse trabalho, que é tão fantástico. É, você falou que ela já fez constelações, já fez outras, né? É, E a gente vai passando por várias terapias e criando resistência, né? Porque a gente vai aprendendo, verdade. peraí, como que funciona isso? Vai, pega o jeitinho e vai criando nossas camadas de proteção. E um cavalo não tem camada de proteção que dê conta, né? Eles são autênticos demais para a gente conseguir acionar nossos mecanismos de defesa. O cavalo ele entrega com suavidade. Talvez esse seja o que mais toca as pessoas, é porque eles são tão gentis nessa entrega, que eles conseguem falar dos nossos traumas mais profundos de uma forma tão natural, não é, gente? Natural, né? Sim. Você chega ali, ele te despe, né? Das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus sofrimentos, das suas dores, de uma forma assim, você nem vê, né? Tem uma pergunta aqui para você, Sandra. Como é que é Oi. isso de constelar com cavalos? A Ana Carolina está perguntando, como é que é isso de constelar com cavalos? Acho que ela quer saber por que os cavalos na jogada. Por que a gente escolhe cavalo e não cachorro, ou não, né? Ou não gato, ou não galinha, né? O cavalo, assim como os seres humanos, são seres gregários, né? Eles têm as características de manada, né? Dessa convivência, facilita essa aproximação no trabalho. E quando eles conseguem fazer isso de uma maneira mais sutil. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar com um cachorro, a tendência dele é de querer ir lá e agradar, né? Para Uhum. ganhar recompensa. Já é os animais adestrados, assim como o cachorro, o gato, eles têm uma personalidade um pouquinho diferente. Eles são mais vendidos. Eles são mais vendidos, né? Eles já chegam assim Menos querendo, né? autênticos. Menos autêntico. O cavalo, não. Não adianta você querer agradar o cavalo para fazer barganha na hora de uma sessão. Ele vai mostrar com autenticidade, né? E também, por ser um animal de fuga, ele não, né? E herbívoro, a chance de acidentes de percurso é bem menor, né? Também Sim, tem isso, né? também tem. Fora que ele é um arquétipo que mostra, né, grandeza, mostra força, mostra docilidade, e isso faz com que a gente quebre nossas resistências, porque a gente se depara com um arquétipo, né, de empoderamento, geralmente, quando dá dentro do cavalo. Fora que é um ser que está nesse planeta há muito mais tempo que a gente. Então, assim, Opa. eles chegaram muito antes, eles têm precedência sobre nós aqui na Terra, né? E quem chega primeiro serve, e eles nos servem com generosidade. Então, eles passaram milhões de anos a mais que nós aqui nessa Terra, e isso facilita com que eles tenham uma capacidade de percepção muito maior que nós.
Maravilha. Me fala agora um pouco mais da formação. Vocês vão fazer uma formação, eu já fiz o primeiro módulo, estou inscrito Aham. já para o módulo avançado, que vai ser em agosto, mas agora no início de julho vocês vão fazer a nova formação. Você e o Ed Keller, que são os mentores, os nossos mestres nessa área. Uma pessoa que queira hoje entrar nessa formação, o que é que ela vai encontrar nesses 9 dias de imersão? Fala um pouquinho sobre isso. A base da formação, né, eu costumo dizer assim, a gente colocou uma tríade, né, para sustentar esse trabalho, o cavalo, o ser humano e a visão sistêmica. Então, a gente vai aprofundar esses 3 pilares ao máximo possível, né? Vamos trabalhar o cavalo no seu estado natural, o cavalo nessa interação com, com o ser humano, né? Como terapeuta, né? Como que ele se move, todas as reações e tudo que ele é capaz de oferecer nas terapias. E o ser humano, quando eu digo o ser humano, como é uma formação, né? Então, Uhum. o ser humano entra tanto na condição de um aprendiz para ser um facilitador, né? É o participante de um grupo, é o cliente que está ali, um paciente, né? Porque por mais que a gente vá para aprender, as nossas questões ficam à flor da pele. Então a gente acaba Com certeza. desenvolvendo, ocupando todas essas funções enquanto ser humano dentro de um curso de 9 dias. E de Então, repente, tudo assim, tem algumas pessoas que queriam fazer esse curso, mas de repente elas não estão com um foco especificamente em, vou me tornar um constelador familiar com cavalos. São bem-vindas essas pessoas que querem se autotrabalhar nesse processo, usando o cavalo como um mentor, digamos assim? como a nossa proposta é sistêmica, né? Eu diria, e a gente usa os princípios sistêmicos, né? O primeiro princípio do pertencimento é exatamente trabalhar a não exclusão. Então, todos são bem-vindos, né? Uau, que lindo. O que é o pré-requisito? Precisa saber de cavalo? Não, não necessariamente precisa entender de cavalo. A gente vai aprender ali durante esses 9 dias, o essencial para poder trabalhar com eles. Precisa ter o conhecimento sistêmico? Não, não precisa vir pronto, né? Precisa entender de ser terapeuta? Não. Precisa o quê? Que é fundamental, assim, que é o requisito principal que a gente não abre mão. Sim. Está aberto, né, para esse momento. Está aberto para interagir com a natureza, interagir com os cavalos, interagir com os outros seres humanos que ali vão estar. Interagir com respeito. Se a pessoa tiver uma postura de respeito com todos que ali estiverem, é bem-vindo. Que maravilha. Tem uma moça aqui que está perguntando que em janeiro vai ser o avançado. Eu falei que sim. Sim, Mas só que sim. para fazer o avançado tem que ter feito o básico, não é isso? Para vir para essa turma, né, para a FISC, não precisa ter nenhum pré-requisito, né, além da disponibilidade, né, o coração aberto e uma postura de respeito para com todos. Aí, para o módulo avançado, aí é preciso ter passado pela primeira. Maravilha. Então, nós tivemos já a primeira da qual fiz parte, que foi em janeiro. Nós vamos ter agora, em julho, um segundo FIS. Sim. E em janeiro nós vamos ter o avançado. Só vai para o avançado quem tiver feito parte do FISC ou de janeiro ou agora O aguardo, isso. de julho. Então, moçada, é correr atrás. Vamos nos encontrar. Já pensou que interessante? Vocês serão meus colegas no avançado. Uhul! Uhum. Que mais é possível? Eba! E assim, todo mundo vai ter oportunidade de se trabalhar, de experienciar, de ser acolhido, de ser atendido, né? Vai ter o seu espaço para se colocar como um participante ou um cliente, né? De colocar suas questões. E quem se sentir à vontade vai ter espaço também para colocar em prática, para experienciar sobre a nossa supervisão, sobre a nossa orientação, né? Quem quiser. Nada é obrigado, ninguém precisa se colocar como cliente para ser atendido, ninguém precisa
é obrigado a conduzir um trabalho, se não se sentir à vontade, né? Ou de repente, eu quero participar, mas não quero fazer com a, né? Não quero ser atendido por essa. Ok, vamos. Aí tudo, vamos dizer assim, os participantes, eles têm o direito, né, de poder se colocar, de poder perguntar, de poder escolher se quer participar ou não. De repente, olha, naquele momento a pessoa não está não tá em condições de continuar, precisa se recolher. Às vezes, olha, o movimento foi tão forte que a pessoa precisou ir lá passar a manhã dormindo. Ok, faz parte do processo. Claro. Tem Ao alguém aqui mesmo tempo, perguntando onde e quando? onde do dia 3 a 11 de julho, em Franca, São Paulo, na Ecos Canastra, na casa do Ed Keller. Uau, como pode melhorar? Que delícia, vai ser uma maravilha esse lugar. Nossa, muito, 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 muito legal. Sandrinha, fala pra gente como é que é essa imersão de 9 dias? Onde é que vocês tiraram essa inspiração para fazer esse mergulho, essa imersão para a moçada sair assim, uau, eu sou sistêmico, eu sou cavalo, eu faço parte, eu sou da manada. Em 9 dias de imersão, ele vai ter tempo a gente que trabalha com a visão sistêmica, a gente fala assim, às vezes precisa um tempo, né? O corpo chega, mas a alma precisa chegar junto, né? Então, se a gente faz um curso de 3 dias, mal chegou e já começa o processo de encerramento. Em 9 dias, todo mundo vai poder realmente colocar compreender por que está ali, né? O que veio buscar realmente, porque a gente faz um plano, né? De repente chega lá e, nossa, se dá conta de coisas que nem imaginava. E assim, em 9 dias a gente consegue passar vários exercícios, muita prática, né? Espaço para compartilhar, para autorreflexão, espaço para os conteúdos, né? Todo exercício que é feito tem o seu espaço para poder refletir sobre, trocar, compartilhar, conceituar tudo que foi realizado. Ninguém vai sair de lá assim, não, fiz exercício, não entendi e já passou para outro. Não é bem assim. O nosso trabalho é um pouco mais... A gente gosta de especificar cada coisa, gosta de dar tempo para as pessoas poderem realmente elaborar e tirar suas dúvidas e tempo para que tudo que está sendo trabalhado possa assentar. A gente costuma dizer assim que nosso ser é como um banquinho que precisa ser assentado, né? Tudo que é trabalhado, se a gente corre muito, passa batido. Então, é feito com calma, com paciência, dando tempo de cada um e esse espaço de troca, né, que a gente oportuniza nesses dias para que as pessoas realmente possam colocar em prática tudo que está sendo aprendido, tudo que está sendo passado. Nossa, que legal. A Sueli está dizendo aqui, Robson, estou amando esse caminho que você está fazendo das constelações e axis. Como pode melhorar ainda mais? Sandra, fala um pouco para a gente sobre essas questões relacionadas à tua experiência ao longo desses 10 anos trabalhando com cavalos e com constelação, muito mais, e como psicóloga e como facilitadora em si. Quais são os processos? Dá, de repente, uma dica para alguém que, de repente, não está sabendo muito bem do que a gente está falando, que possa perceber. Traz um exemplo de uma puta de uma transformação. Sabe aquela pessoa que entrou vinho e saiu leite? Algo nesse sentido? Eu vou até voltar um pouquinho, que a moça, alguém falou aí né, dessa sua junção aí do Sim, Badiaxis, dos é, fundamentos com as constelações com cavalos, né? Então, isso. por que chama intervenções sistêmicas com cavalos e não constelação com cavalo e não coach com Maravilha. cavalo, né? Porque nossa principal intenção é ajudar as pessoas a compreenderem e aprender a aprender com cavalo, né? Então, você não precisa deixar de lado o que você faz para começar algo novo. Você pode trazer junto para essa jornada da FISP. Por exemplo, você trabalha com os fundamentos, com a Bardiates, e
em 9 dias você já conseguiu perceber como que isso pode ser, como que você pode juntar, né, essas duas Sim, ferramentas numa só e transformar em algo maior, né? sim. Então assim, acho que essa é a nossa, o nosso objetivo maior, é poder que tudo que agrega valor venha junto, né? Venha no seu background. Você pode trazer as suas experiências, você não precisa abrir mão, deixar uma coisa para fazer outra. Isso é muito legal, isso é muito inclusivo e é muito mais Sim, confortável, porque as pessoas ficam assim, mas eu trabalho com isso, eu vou me meter naquilo, eu vou ter que largar o que eu passei. Não. Na verdade, você é um produto das escolhas que você fez no passado. Só que você não está vinculado nem preso a elas. Você pode fazer uma nova escolha. E, de repente, uma nova escolha cabe aí. Conhecimento não ocupa espaço, né? Então, quanto mais conhecimento vocês têm, ou mais, digamos, infinitas possibilidades. Então, eu acho essa junção com qualquer técnica que você tenha, Magnify Healing, Reiki, Diksha, constelações familiares, cabe tudo aqui. Na verdade, é um grande guarda-chuva, né? Assim, cabe tudo ali num dentro. primeiro momento parece um pouco, né, É ousado, ou um meio pouco assim. assustador, né? Não, sei, mas será que funciona, né? A gente precisa, às vezes, abrir mão do controle, né? Sim, Permitir sim. que o outro possa voar. Então, nossos participantes podem voar, né, com o que eles trazem. Não precisa ficar dentro de uma caixinha, né? E a gente não vai formatar ninguém dentro do nosso modelo, mas ajudar todos que chegarem a encontrar a sua identidade, seja a sua identidade na questão do desenvolvimento pessoal, seja na questão do desenvolvimento profissional. Mas cada um vai colocar a sua marca, a sua identidade no trabalho. E Na você acredita experiência, que isso, para mim, foi o grande diferencial dessa formação? Porque eu imaginei assim, de repente, a gente vai entrar e vai trabalhar com constelação legal. A constelação me chamava a atenção, mas nunca como formador. Até que eu vi os cavalos trabalhando. Quando eu vi os cavalos trabalhando, eu falei, epa, peraí, isso aqui é para mim. Mas foi o cavalo que me chamou. E quando a gente fez o primeiro módulo dessa formação básica, e que eu percebi que eu necessariamente eu não teria que fazer isso ou aquilo, mas que eu poderia agregar tudo, ou até mesmo criar algo novo, com tudo aquilo que eu já havia experienciado, incluindo os cavalos. Isso para mim foi de uma amplidão assim tão grande, sabe, Sandra? Porque eu falei, caramba, eu posso fazer muito mais com isso. E agora eu estou realmente imbuído nisso. Tanto que eu estou me jogando com os golfinhos, com os leões de marinha, com tudo quanto é bicho, para ver aonde é que está. Porque eu vejo que meu lado veterinário, o meu lado da conexão animal é tão forte e que não se reduz a um bicho só, sabe? A uma espécie só. sim. Eu acho que eu sou muito espécies, eu gosto de brigar com tudo. E agora eu vejo uma baleia e eu me emociono com uma velocidade tão grande, cara, que agora eu já estou buscando um turismo onde eu possa ver baleia pulando na minha frente, feito uma louca, sabe? Para que eu possa ter essa conexão ainda maior. E eu acho que isso tem a ver com essa minha conexão com o cavalo, com esses movimentos que a gente tem feito das intervenções sistêmicas, que tem me atraído e tem me aproximado ainda mais desse lado animal, da cura animal, que de Expandir os repente horizontes, né? é outro horizonte, é porque até então eu, como veterinário, eu sempre via o animal como algo que eu teria que entrar para ver a parte da saúde, do bem-estar e do cuidado, da nutrição e tudo mais, do manejo. De repente, agora, olhando isso de um outro lado, saindo do lado do curador animal, mas usando ainda assim a cura animal para a cura humana, dentro Quer desse dizer, processo de saindo, sanação, saindo do curador animal para o animal como o curador, né? cara, isso é Percebe a diferença? demais. Olha, é quase, né? E é de uma A expansão outra assim moeda, o outro lado da espetacular. moeda. Eu falei, caramba, o que é isso? E agora eu vejo que a minha conexão cada vez está mais forte. E eu acho que realmente tem a ver isso com esse reconhecimento e esse empoderamento dos cavalos. E a gente fala, né? O nosso trabalho enfoca os cavalos, né? Mas a gente sabe que todos os animais entram nessa. Eu lembro a primeira vez que eu fui trabalhar fora da minha cidade, né? Ah, Fui num aras, de repente, tá, tinha os cavalos, de repente entrou
a galinha, o cachorro, o boi. Eu olhei, tava tudo do meu lado, assim, enfileiradinho, assim, aquele monte de galinha junto com os cavalos. Falei, nossa, o que que tá acontecendo, né? É muito louco isso, Então, né? assim, o quanto que o nosso olhar está aberto para, né, para essa interação, para essa colaboração, né, interespécie. Se a gente se abrir, eles estão disponíveis. É muito louco isso, inclusive quando a gente começa a ver isso de uma outra forma, né? Por exemplo, agora que eu estou mais aberto para essa questão, eu fui uma vez atender uma moça, que aí nós começamos a mover com os cavalos, né? Daqui a pouco entra um cachorro, e o cachorro começava a latir, a morder o cachorro, e ela dizia, esse cachorro está atrapalhando. Aí o cachorro ficava em cima dela, ela não conseguia fazer nada. Eu falei, não, o cachorro faz parte do campo. Não, não, tira ele. Eu dizia, sai cachorro, e o cachorro não sai. Era muito engraçado, eu estava naquele processo de aprendizado, era muito louco. E aí eu falei, mas peraí, quem você acredita que poderia representar esse cachorro? Quem é uma pessoa que fica te atrapalhando o tempo inteiro quando você não consegue realizar o que você deseja? Ela, não, você é louco. Eu digo, eu sou louco mesmo. Mas então, mas depois você me fala e vamos embora. E aí a gente seguiu o movimento, depois o cachorro deu um sossego e foi embora. Aí nós fechamos o movimento, foi um movimento super lindo, muito assim esclarecedor. Aí ela pegou o carro e foi embora. E eu continuei atendendo as pessoas. Depois ela me mandou uma mensagem dizendo, cara, aquele cachorro, na verdade, era a minha secretária. É uma pessoa que tem medo de perder o emprego, que fica grudada em mim, que não me deixa ver e fazer algo novo, porque ela quer ficar na mesmice, no dia a dia. Foi tão interessante para mim, foi um baita de um aprendizado, porque de repente eu não tinha essa sacação naquela hora. Naquela hora eu estava focando tanto em outras questões, mas que com as perguntas que foram feitas e as frases sistêmicas que foram ditas no momento, ela começou a refletir. E, cara, nós ficamos acho que uns 3 ou 5 dias comunicando, sabe? Porque cada vez Sim. tinha mais download dela nesse sentido. Então, o que eu acho que é muito interessante nesse processo, quando a gente trabalha com animais, é que isso traz uma abertura e uma consciência que, de repente, sempre esteve aí disponível para a gente, mas a gente não conseguia olhar, porque nós estávamos cheios de preconceito, cheios de julgamento, cheios de nhenhenhen. Nós somos humanos, nós pensamos, nós falamos, nós somos o máximo, né? E, de repente, você olha para o cavalo assim, o cavalo nem olha para você te dar um coço, te dar uma dentada, te dar um beijo, ou te dar um carinho, e de repente a gente não consegue perceber isso como linguagem, né? E essa é uma das questões que para mim está sendo extremamente assim gratificante, é ver essa questão da comunicação animal, né? De como que a gente pode se comunicar, porque eu sempre me comuniquei com eles de um outro lugar, e agora eu estou vendo o outro lado da moeda. Isso está sendo para mim fascinante, simplesmente maravilhoso. Eles nos convidam, né, a sair da nossa zona de conforto, né? Sim. O tempo todo é, eu sou muito, né, postura mais retraída, mais controladora, quero fazer tudo certinho, de repente me deparo com eles, e daí? Aí eu preciso sair da minha condição de controlar para assim, eu não posso estar em primeiro lugar, né, o tempo todo, porque quando eu vou trabalhar com cavalo, diferente de quando eu trabalho com pessoas, né, Uhum. como terapeuta, né, é diferente, porque ele não tem esse compromisso de me agradar. Então, eu sigo o movimento do cavalo. Como facilitador, eu sigo a informação que ele está trazendo, e não o contrário, né? Isso, para quem é terapeuta, para quem é, né, psicólogo, para quem é coach, geralmente quer ter tudo contra, né? Chega o cliente, chega seu paciente, e não, mas eu sou o dono da sessão, eu que conduzo, eu não sei o quê. É. E lá não, é com o cavalo, meu. O cavalo conduz. O cavalo mostra. Aí, Sandra, mas como que vai ser? Eu falei, calma, eu não sei, porque o cavalo vai mostrar como vai ser a sessão ainda. E não dá para combinar com o cavalo, né, E Sandra? não dá para combinar, né? As pessoas, mas como que vai ser, assim, os 9 dias, passo a passo, como vai ser? Eu falei, não sei, porque vai depender dos cavalos, né? É assim. Porque a gente segue esse movimento, o fluxo, né, deles. Né? Geralmente o pessoal pergunta, mas o cavalo, ele é o representante? Como que é, né? O cavalo representa o que? Representa a mãe, representa o pai?
representa, né? Qual que é a função desse cavalo no momento, nesse processo terapêutico, né? Eu costumo dizer que o cavalo, ele tem várias funções, né? Primeiro, é um canal, né? É um canal de informação, ele canaliza as informações para a gente. Ele pode ser tanto um representante, né? Como ele pode ser, às vezes, ele é o facilitador, às vezes ele é o Sim. terapeuta, né? Às vezes ele está espelhando o cliente, né? Às vezes ele traz uma informação de longe, né? Do sistema como um todo. Então, assim, ele não tem uma função única, né? Ele é multifuncional dentro desse contexto. Isso é que é mais E, fantástico, né? Porque você não tem um manual. Cada sessão é uma sessão, cada cliente é um cliente, cada cavalo, dentro daquele contexto, vai se comportar conforme o que é requerido. E isso faz uma diferença incrível. Realmente, para quem é controlador, é um baita desafio. e lá a gente vai apresentando, né, essas várias facetas, né, que o cavalo traz no processo terapêutico, né? Essa é a ideia da formação. Ser essa jornada, né, uma imersão junto com esses animais que são seres que trazem uma frequência, né, em conexão com a natureza de uma forma que nos realinha a nossa essência. É como um religar com, né, o nosso religar, assim, como nosso Sim. fio terra, reestabelecer. Às vezes precisamos restabelecer esse fio terra para nos tornarmos mais humanos, mais presentes, né, mais humildes diante, né, diante desse grande universo que a gente habita. E para quem realmente estiver interessado nessa formação, o que é que ela tem que fazer? Entrar em contato com você, com o Ed, como é que elas Pode, fazem? pode entrar em contato comigo pelo Instagram, Direct? com o Ed Keller, né? A gente deixa aqui depois o link de inscrição também, se alguém Maravilha. quiser conversar antes com a gente também. O, né, a gente vai estar com um número reduzido de pessoas, né? Nesse Processo nesse de encontro, pandemia, né? nesse processo de pandemia. A gente vai fazer a, a testagem antes para poder salvar, poder ter um maior conforto para todos, né? Então a gente Com vai passar certeza, com certeza. Eu acho pela que essa atitude é fantástica. Ou seja, a pessoa vai chegar, ela vai ser testada, se ela vai der ser negativa, testada ela permanece, se ela der positiva, ela volta para casa, ela pode ter o dinheiro de volta ou se de volta. inscrever no outro momento. É, E se ela testar negativo, é relaxar e aproveitar 9 dias de profundo conhecimento com os cavalos e com o sistema. dentro né, da Ex-Canáfica, que é um espaço que foi totalmente projetado para as terapias com cavalos, né? Então, tudo foi feito com um olhar para o trabalho com o cavalo, né? Delícia. Nessa condição de esse ser que é um facilitador de processos de cura, do processo de transformação do ser humano. Nossa, Você me fez fantástico. uma pergunta e eu esqueci. A pergunta Confesso que eu era se esqueci. você poderia trazer algum exemplo de alguém que fez um treinamento, ou que fez um workshop, ou que fez uma constelação, ou que fez até uma formação, e que você percebeu uma mudança muito forte, do tipo, ela entrou um vinho, ela saiu água, ou ela saiu leite, tipo assim, ela virou a chave. Eu diria assim, tanto nos processos né, de terapêuticos, né, isso acontece com muita frequência, como no processo de formação, né? Às Uhum. vezes a pessoa chega uma e sai outra. Eu olho para você, eu falo, você virou a chave. Num bom sentido, né? Num bom sentido, Claro, assim. claro, claro. É, e deixa eu te lembrar de um. Olha, desde a pessoa chegar um problema físico, totalmente, um problema de coluna seríssimo, travada, marcando cirurgia,
passar por uma sessão Caramba. e no mês seguinte vai fazer o exame e, olha, aconteceu alguma coisa que não vai precisar fazer cirurgia, porque não consta nada. Que Então, maravilha. vamos solicitar outro exame para ver o que está acontecendo aqui. Né, situações desse nível já aconteceram. É claro, Sandra, mas isso acontece como? Né? A Sandra que faz o movimento, os Como é que é cavalos a que mágica, fazem, né? né? Como que é essa mágica, né? Quem que é o... É a junção de tudo, né? É um movimento de entrega. Precisa, precisa todos estarem numa condição de entrega muito grande para que isso aconteça. Né? Precisa ter uma prontidão do sistema como um todo. Com certeza. Né? E quando Isso isso é... acontece, a mágica se faz, né? A mágica se faz. Eu lembro, uma vez eu atendi uma criança de 6 anos com câncer no cérebro e ela não ia para a escola porque não, né, não podia fazer. Ela já tinha feito 10 cirurgias na cabeça, com Uau. 6 anos. Eu não sabia nem aonde colocar a mão nela, né? Tipo assim, como que eu vou colocar as crianças perto do cavalo se ela tem todo um risco, não pode bater a cabeça, não pode isso, não pode aquilo. Eu falava que não podia atender, eu falei pra mãe que eu não posso atender, precisa da autorização do médico para eu atender ela. Comecei por aí, né? Preciso que o médico assine dizendo que ela pode vir para uma sessão. A mãe olhou para mim, então tá, Sandra, ó, amanhã eu tô chegando aí. Nem ligou porque eu tava falando, né? Aí eu peguei um livro do Bert Hellinger e abri assim, a página que caiu era assim, milagres. Uau. Comecei a ler aquele no desespero, aquela página, e fechei e fui ver o que eu podia fazer com aquela criança, né? O cavalo e a criança choravam o tempo todo, durante Nossa, uma que meia coisa hora, linda. assim. Durante uma meia hora. Escorria do olho do cavalo, escorria do olho da criança. Eu a gente fez um movimento de contenção com a criança e ia embalando a criança e o cavalo junto. O cavalo estava solto aqui, olhando para a criança, e Aham. chorando em cima dela, e chorando em cima de nós, né? Depois de um tempo, a criança começou a enxugar as lágrimas do cavalo Que coisa linda. e, e quando a mãe foi no médico de novo, não tinha nada. Uau. Ele queria abrir a cabeça para ver, fazer uma cirurgia para ver por que não estava dando nada mais. Então, assim, são... A gente pode ser, né? A gente pode ser o nosso próprio milagre. Porque aquela criança se colocou na condição de se curar. Sim. Tudo depende muito da permissão, né, Sandra? Se você se Da joga permissão. sem É. nenhuma barreira e A, fala, ok, a vou, me joguei. a confiança daqueles pais, a confiança daquela criança, a entrega dos cavalos é a nossa entrega como facilitador, né? E essa Como coisa agora, você terapeuta. me falando agora, me recordou esse movimento que eu fiz agora com os golfinhos, foi muito, 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 muito legal. Na hora que a gente começou a conversar, a instrutora falou, ok, vocês estão aqui com óculos, vão ter um respirador para fazer um mergulho mais profundo. A hora que vocês estiverem prontos, vocês entram. Então é agora já. 1, 2, 3, pulem na piscina. Aí todo mundo, como assim? Como assim? Cara, tinha um menininho lá de 10, 2 anos. Eu falei, pula na piscina, ele nem pensou, ele se jogou. Quando eu olhei, eu falei, mas peraí, eu vou ficar aqui achando que não, já me joguei junto também. Porque se você for ficar pensando naquela hora, ai meu Deus, e agora? E esse animal, e não sei o que, você não se joga, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a entrega. Eu vejo isso também lá nos cavalos, quando a gente está Sim, trabalhando, que é você se jogar. Ah, mas o cavalo pode me dar uma coisa, ele pode me morder. Pode, mas ele também pode te beijar, ele pode te acariciar, ele pode te abraçar. Então, para que a gente vai para o negativo, né, do que poderia acontecer de ruim? Porque não se joga e vai ver o que é que pode acontecer naquela situação. Mas assim,
sem nenhuma expectativa, sem nenhuma projeção, sem nenhuma rejeição, sem nenhum medo. Você simplesmente se joga e se entrega. E aí, quando você vê o movimento, isso eu percebo muito, eu percebi agora com os golfinhos, percebi com os leões marinhos, percebo nitidamente com os cavalos. Na hora que eu me jogo, o que vier é lucro, entendeu? Porque eu ali estou sendo premiado, estou fazendo parte de um grande movimento. Isso é que é mais lindo. E, de repente, eu via lá, no meio desse grupo mesmo aqui, a minha, eu não vou, imagina, vou tocar, não. Não, 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 não. É como se o medo estivesse travando. E eu percebo que, às vezes, também as pessoas vão fazer um movimento sistêmico com cavalos, uma intervenção sistêmica, e elas ficam com medo. E eu acho que o medo não é do bicho, o medo é delas mesmas, né? É medo dela perceber quem ela é, o quão mesquinha ela pode ser, ou o quão grande ou grandiosa ela pode ser. É como se fosse uma negação do seu próprio self, né? Fala um pouquinho sobre isso, que isso, acho que isso é Eu, fundamental. a gente costuma, né, dizer assim, que para um atendimento ser eficaz, né, para a pessoa precisa encontrar esse espaço de segurança, né? Se a pessoa vem traumatizada, vem com uma questão que realmente gera sofrimento para ela, a, que a aprisiona de algum modo, né? Que é Ah, um sofrimento que a limita, né? A gente, quando vai facilitar, fazer um atendimento, precisa criar um espaço de segurança, de confiança. Segurança emocional e física, né? Então, muitas vezes, quando você vai para uma terapia e a pessoa te trata com truculência, essa confiança já fica abalada. E daí a com pessoa não certeza. consegue se soltar, né? E quando a gente consegue criar esse contexto de segurança, é muito mais fácil da pessoa se entregar e confiar no campo. E claro que, né, sim, aparecem os medos. E como que a gente, como facilitador, pode baixar esses medos, né? Para que ela possa se entregar e se jogar. Então, isso a gente vai trabalhar lá nos É, 9 dias 9 dias para trabalhar essa questão do se jogar, isso é tudo do de se bom. jogar. Isso é Né? tudo de bom. Isso é maravilhoso, espetacular. Querida, para a gente finalizar, o que é que você gostaria de deixar como um pensamento, ou um recado, ou uma informação para que essas pessoas que estiverem interessadas possam chegar, para se somar a nós, para formar parte da nossa manada? Bom, assim como eu, assim como você, assim como muitos que já passaram por essa experiência, sabe, né? O quanto eles nos torna mais humanos, né? E mais espontâneos. Porque ele permite essa autenticidade, eles nos colocam numa condição, né, de sermos mais livres. Sim, E fico imaginando aqui, né, se a gente, cada um que está aí acompanhando essa live, ou que ainda vai assistir a live, se imaginar nessa jornada, né? Fechasse os olhos e se imaginasse nessa jornada aí. Como você se sentiria se isso te toca realmente, né? Se toca seu coração, né? E se toca seu coração? Imagina se você se permitisse, ou se você ganhasse de presente a possibilidade de estar junto com esse grupo, junto, né, fazendo parte da FIS, nesses 9 dias, junto em contato com a natureza, em contato com os cavalos. Imagina você ganhando esse presente. E se, e se você se desse esse presente? uau, Imagina se você se der o espetacular. presente de poder estar com os cavalos e poder se reconectar primeiro consigo mesmo, depois com o outro, depois com esse todo que é, né? Que a gente, esse todo que é a natureza, que é o cavalo, que é as intervenções com cavalos. A gente se pudesse se mimar um pouquinho mais, né? E nos permitir fazer aquilo que a gente quer. Precisa talvez um pouco de coragem, um pouco de ousadia, né? Mas Sim, se joga é isso. naquilo que te toca. E eu vejo também que tem aí um pouco de permissão, né? Assim, tipo, olha, eu vou tirar 9 dias para dar um tempo aí nesse mundo e eu vou me presentear com isso. O que vai sair, ok.
Estou vendo aqui que o Léo e a Bia estão falando aqui. Sinta o chamado da manada. A Bia está falando, estou junto com vocês e com todos os meus irmãos cavalos. Esse já é o nosso grupo da primeira formação. E nós queremos, moçada, que vocês venham para a segunda formação para que a gente possa se encontrar no avançado em janeiro. Vem com a gente, para de lero-lero. Te permita. Sai desse lugar, tá todo mundo nessa pandemia louca, cada um arrancando o cabelo de um lado ou de um lugar, né? Larga a mão de tudo isso, vem para cá, mergulha, se joga, faz algo novo por você, para que você possa sair ainda mais fortalecido de tudo isso. Obrigada, hein? Obrigada a todos. Meu querido, beijo no seu coração e até breve. Beijo, querida. Espero todos vocês lá. Isso, vamos junto. Ela, uhul! Um beijo, Tchau. moçada. Boa noite para todos vocês. Tchau, tchau.